Bom dia, galera! Beleza? Como é que estão vocês? Como é que passaram o final de semana? Então, segunda-feira, início de aula, uma loucura, né? Hoje é início para muitas coisas. Muita gente aí com emprego novo, muitas coisas aí, pessoas aí fazendo coisas diferentes, né? E nós estamos aqui também fazendo algumas coisas diferentes. Então, galera, eu fazia muito tempo que eu queria comprar um livro para mim. Desde que eu vi o título desse livro, eu pensei assim, ó, tem que comprar. Aí ontem eu fui e eu me mimei. Me mimei. Deixa eu contar aqui pra vocês. O que é esse livro aqui? Ele fala sobre nossos traumas de infância, né? Que a gente carrega pela vida adulta. Aí às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho trauma. Tem sim, todo mundo tem. Todo mundo tem. Alguns conseguem lidar com esses traumas de maneira suave, de maneira, digamos assim, uma maneira mais não sei se adulto seria mais madura, né? Uma coisa mais consciente, uma coisa mais, né? E tanto que busca ajuda para isso, né? Agora tem outras pessoas que não conseguem lidar com seus traumas, não conseguem lidar com essa dor, né? Com essa coisa que traz da infância, e muitas vezes a gente não sabe o que traz da infância, tá? Esse livro aqui eu comecei a ler ontem e já foi uma paulada pra mim. O cara ali, né, tá com problema na visão e coisa e tal, e ele passa 1 ano, 2 anos ali procurando os mestres, né, procurando a cura. E vai uma pessoa, né, um curandeiro lá e diz pra ele assim, vai e procura teu pai e tua mãe, a tua cura tá neles. Aí o cara, né, que meu pai e minha mãe tem que ver com o problema no meu olho, né? Que é, cara? Que é isso? Não acreditou. Aí ele foi lá e procurou um olho, papapá. Aí o cara pegou e diz a mesma coisa pra ele, procura teu pai e a tua mãe. Honre o teu pai e a tua mãe. E ele foi, procurou, e ele começou a descobrir ali muitas coisas dele. Muitas coisas, né? Por que ele tinha uma rejeição com a mãe? Que a mãe teve que fazer uma cirurgia e ele teve que ficar um tempo afastado da mãe. E quando a mãe voltou, como ela estava doente, estava acamada, o inconsciente dele programou como se a mãe não tivesse mais condições de cuidar dele. Então ele rejeita essa mãe. A partir daquilo ali ele começa a rejeitar a mãe dele, tá? E depois ele consegue se dar conta disso quando ele volta, né? Na fase adulta, são fatos que ele não conhecia e que a mãe começou a contar pra ele. Mas o que eu quero dizer, gente? Que assim, que muitas vezes a gente tem traumas ou tem alguns bloqueios na vida. E sim, eles são da nossa infância. São coisas que às vezes a gente está no nosso inconsciente e a gente não consegue entender, né? E isso, conforme a gente não trata, não cuida, não olha, isso um dia começa a afetar a nossa vida. Seja na parte física, no nosso emocional ou no nosso mental. Isso uma hora começa a nos afetar. E eu estudo isso também no lado oculto do curso do Conidu que eu continuo fazendo, né? O que tem por trás das nossas doenças, né? O que elas dizem para nós, o que elas querem que a gente faça. Então, quando a gente fica doente, é um momento que a gente para e começa a se olhar em todos os sentidos. Mas uma coisa assim também que eu quero dizer para vocês é que a culpa não é dos nossos pais. A culpa não é deles. Porque eles trouxeram isso dos pais deles. Os pais deles trouxeram isso dos pais deles. E assim sucessivamente. Tinha uma coisa na minha mãe que eu não gostava.
que ela logo julgava a gente, assim, sabe? Ela tomava uma decisão, ou ela tirava aquilo como uma verdade para ela, e ela te julgava pelaquilo, né? E ela passava muito tempo com aquilo e não, sabe? Então ela era uma pessoa muito explosiva, ela gritava muito, ela, sabe, tinha umas coisas assim que, né? E eu sempre pensava assim comigo: o dia que eu tiver os meus filhos, eu não vou fazer isso. O dia que eu tiver meus filhos, cara, eu quero conversar com meus filhos, eu quero ouvir o que eles têm para dizer. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não é assim que funciona. Porque muitas vezes é mais fácil, sim, a gente dar um grito, a gente às vezes dá uma palmada, porque é uma maneira que você acha que tem para fazer aquilo parar e você tomar o controle. Só que você acha que você está tomando o controle, né? Você se descontrola para você tomar o controle de volta. É ou não é? Quando eu comecei a entender isso, né, eu vi que a minha mãe não era uma pessoa descontrolada. Ela só não tinha ajuda. A gente condenou, eu principalmente condenei muitas vezes ela. Só que hoje eu me coloco no lugar e vejo, ela não teve ajuda. Ela não teve ajuda de um marido, não conforme ela precisava ou merecia. Ela não soube desistir. Se teve uma coisa que a minha mãe nunca fez, foi desistir. Eu às vezes acho que ela precisava desistir de algumas coisas para ela ser mais feliz. Mas num contexto dela, ela foi feliz do jeito que ela foi. A maneira como ela lidava com as situações, tendo controle de tudo, de todos, para não ser julgada pela própria família dela. Porque isso a família faz, ela te julga, ela não pergunta se você precisa de ajuda emocional. A família não pergunta se você precisa de apoio emocional, ela te julga, ela te condena. Aí a partir daquilo ali é você com você mesmo. E isso é fato. É 1000 vezes. Ah, porque você é igual a tua mãe. Ah, eu sou mesmo. Então, galera, nossos traumas é isso. E a gente tem que olhar para eles. A gente tem que olhar pra gente, a gente tem que olhar pro nosso interior, sabe? Porque é fácil, como eu sempre digo, né? É muito fácil a gente apontar o dedo, a gente dizer para as pessoas o que elas são, mas a gente nunca oferece ajuda, né? Tem aqueles que quando você diz, olha, de repente a coisa não é assim, ainda pega e te condena, né? Que você está tentando se meter. Mas esse livro não começou com você. Eu até coloquei nos meus stories, mas vai acabar comigo. Vai acabar aqui, porque eu não quero que os meus filhos levem essa hereditariedade das emoções que não foram boas para minha avó, não foram boas para minha mãe e não foram boas para mim. E hoje eu tenho consciência disso. Então a partir de hoje sim, eu tenho que começar a mudar os meus pensamentos, as minhas atitudes. Vou me tornar uma pessoa melhor? Não sei. Não sei se o melhor vai ser para mim ou se vai ser para os outros. Mas eu acho sim que eu devo de me olhar e apesar de tudo, eu honro a minha mãe, eu honro o meu pai. Porque também se eu sou o que eu sou, como eu sou, eu devo a eles. E eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu não sou pouca coisa. Eu não sou qualquer uma. Eu não sou fraca. Eu não sou de desistir fácil. E graças a isso, e graças a eles, que me ensinaram o que eu sei e o que eu sou. Esses princípios, todos eu procurei sempre passar para os meus filhos, sabe? E graças a Deus e graças aos meus pais, aos meus antepassados, aos meus ancestrais, eles são sim pessoas dignas, pessoas de respeito, pessoas que hoje estão caminhando para a vida sozinhos, né? Cada um na sua
função. E esse livro aqui, gente, vale muito a pena ler, tá? Vale muito a pena ler porque ele traz fatos de pacientes dele, que ele se tornou um psicólogo depois. Ele traz fatos dos pacientes dele, que ele conta os relatos, né? Vale muito a pena, tá bom? Por hoje é isso. Gente, deixa assim uma semana super abençoada para vocês, que vocês consigam aí tocar essa semana, que vai ser muito quente, vai ser uma semana cansativa, né? Mas tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Valeu? Fiquem com Deus. Um beijo de luz no coração de vocês e vamos aproveitar as leituras. Beijo!